Se você é uma pessoa que tem ou já teve a experiência de apresentar um trabalho, seja de TCC, dissertação de mestrado, tese de doutorado, uma monografia de especialização, acredito que já tenha passado um pouco de nervoso antes do dia da apresentação. Isso é absolutamente natural. Todos nós, de alguma maneira, ficamos ainda nervosos. E isso, na minha opinião, e veja, é uma opinião, é um sinal de que a gente se importa em entregar um bom resultado daquela palestra, daquela aula, naquele evento. Mas precisamos entregar, então o nervosismo não pode te paralisar. Sou Odonto, o podcast para quem vive a odontologia de corpo e alma. Um projeto do Caminho Criativo, apresentado por Gustavo Rivera e Thiago Menegazzi. Exatamente, precisamos entregar. No final das contas, pessoas eventualmente te contrataram para estar ali ou estão ali lhe assistindo, veja, lhe assistindo e não propriamente a apresentação. Então você, como apresentador ou apresentadora, naquele momento, pelo menos em tese, tem toda a atenção para si e a entrega precisa ser realizada. Thiago, pela sua cutis já curtida pelo sol e pelos anos de vida... Maltratada, sem botox... Isso é o senhor quem fala. Botox eu sei que o senhor já fez aplicações de botox, eu sei, não vem com esse papo pra cima de mim não. Não, o pior é que eu não fiz, não que eu tenha algo contra, inclusive já quero fazer, diga-se de passagem. Pessoal aí da Hoff, amigos, amigas, estamos aí, hein? Patrocínio em botox. Que maravilha, o cara já tenta puxar para ele algum tipo de ganho. Mas enfim, você pelo tempo de vida, acredito que já não passa mais nenhum tipo de apuro e nem tenha nenhum nervosismo. Você tem alguma história relacionada a isso? Sim, aliás, quem se apresenta está sujeito a esse tipo de situação. E por mais que a gente tenha experiência já em palco ou em apresentações, sempre aquele nervosismo faz parte, em especial se você está ali fora, digamos, dos seus muros de proteção, dentro da faculdade, da universidade, ou mesmo na sua cidade, ou para pessoas que normalmente você fala. Quando você vai apresentar para alguém que você conhece, ou então está num ambiente que você já é familiarizado, isso já fica bem mais tranquilo, um ambiente seguro, né? É o tipo da coisa que a gente fala para os nossos estudantes. Aproveitem enquanto vocês estão na faculdade para apresentar-se na maior quantidade de vezes possível, porque aqui a gente tem essa proteção. Lá fora a coisa é um pouco diferente. E diga aí, então qual foi sua experiência relacionada ao nervosismo que marcou sua vida ou lhe traumatizou? Não, nem tanto, mas foi uma história que naquele momento me fez literalmente suar frio. Voltamos aí ao ano de 2019. Em julho, eu tinha acabado de defender o meu mestrado e eu havia sido convidado pela organização da reunião anual da ABENO, Associação Brasileira de Ensino Odontológico, que naquele ano, 2019, teria a sua edição em Recife. A gente já tinha um certo contato com o pessoal de Recife, especialmente em razão do Dentística UCB, do nosso canal do YouTube, à época, e esses professores me convidaram para dar uma palestra falando exatamente sobre o meu tema ali do mestrado. Portanto, era um tema, repito, que eu tinha acabado de defender a dissertação, ele estava ali fresquinho. Eu lembro que essa defesa foi no dia 31 de julho, e aí no dia 4 eu já estava em Recife para poder proferir essa palestra, assim digamos. Muito bem. Foi feito o convite, eu aceitei e preparei ali a apresentação específica para aquele dia. Só fazendo um adendo com relação à apresentação específica para aquele dia, é um mínimo de cuidado que vocês deveriam ter, e eu falo vocês, aqueles que fazem apresentações, de prepararem seus materiais especificamente para determinado evento, determinada ocasião. Isso demonstra uma consideração muito importante e necessária para o seu público. Exatamente, então nada de pegar aquela mesma apresentação que você já faz em outros eventos e apresenta exatamente igual. Sempre tem alguma particularidade que, no mínimo, vai aumentar a conexão ali por uma certa simpatia dada desde o início da apresentação no evento em específico. Nem fazer aquela coxa de retalhos, que muita gente pega 3 slides de uma aula, junta com 10 da outra. Pelo amor de Deus, gente, não façam isso. Vamos pensar em apresentações um pouquinho mais cuidadosas e profissionais, né?
Mas voltando então a Recife, eu cheguei lá no hotel, tranquilo, tudo correndo bem, o evento transcorrendo bem. E aí eu parei para olhar com mais calma. Veja, eu tinha acabado de passar por um processo ali em que eu estava totalmente focado na minha apresentação da dissertação, na defesa. E alguns detalhes acabaram passando ali. Eu já estava no evento e chegou o dia da fatídica apresentação. E ok, estava tudo preparado, eu seguro com aquilo que eu ia falar, já tinha ensaiado a apresentação, do ponto de vista técnico ali estava tudo ok, sem problema nenhum. Até que eu chego ao auditório e recebo a informação. Professor, então o senhor vai ser o primeiro a falar, né? Eu falei assim, como assim o primeiro? Não sou eu que vou falar a palestra? Sim, mas já está preparado o debate, então o senhor vai ser o primeiro a falar e depois tem outros 3 para montar a mesa para que haja o debate sobre o tema. Como assim debate? Em nenhum momento me foi falado debate nenhum. E detalhe, esta palestra, que em princípio era para acontecer no período da manhã, no início das atividades daquele dia, que era o último dia do evento, foi transferida em razão justamente da procura pelo tal debate para ser a apresentação de encerramento do evento. Seria uma apresentação na qual o auditório estaria lotado. E já dando um spoiler, sim, ele estava lotado, cerca de 450, 500 pessoas na sala. Então, naquele momento, toda a minha preparação parece que se esvaiu ali pelas mãos. Eu estava sentado na primeira fileira, eu fui apresentado ali, naquela hora, para os demais componentes da mesa, em que eu faria um debate sobre o tema, e eu ainda seria o primeiro a falar. Comecei a conversar ali rapidamente, tentando ver o que eu poderia fazer naquele momento, e a única coisa que eu consegui foi ser o segundo a falar, e não mais o primeiro. Eu estava ali sentado na primeira fileira, enquanto eu tentava organizar as ideias ali na minha cabeça para que aquilo se tornasse de fato um debate. E outra, eu não sabia o que os outros colegas iriam falar, que tipo de conteúdo eles trariam e qual seria exatamente a posição de cada um deles em relação a esses conteúdos. Eu estava ali na primeira fileira, portanto, nervoso, como vocês podem imaginar, e pela primeira e única vez eu senti o meu relógio vibrar. Aí eu olhei no relógio e falei, o que esse relógio está vibrando? Mais essa agora, né? Tudo para você naquele momento é uma fonte de problema. E aí eu olhei, e quando eu olhei, veio uma notícia no relógio. Você está com o batimento muito mais acelerado do que o que a gente espera para alguém em repouso. Então estava assim, em repouso eu estava com 170 de frequência cardíaca. Chama o brigadista. Quase isso, quase saí carregado de lá. Aí eu parei e falei, bom, chega, em algum momento eu vou ter que encarar isso aí, não tem saída, eu vou sair correndo. Eu não tinha muita opção ali. Parei, respirei, tomei provavelmente uns 15 litros de água ali naquele momento para dar aquela acalmada enquanto o colega estava lá fazendo a sua apresentação. Aliás, a apresentação essa que eu nem pude prestar muita atenção diante da minha situação. Na hora que chegou a sua vez, teve que ir ao banheiro, porque com 15 litros de água... E aí terminou, chegou a minha vez, eu fiz a minha apresentação dentro do que eu já tinha imaginado, e aí eu tinha mais outras 2 palestras para ouvir, para aí sim poder me inteirar de como é que a gente poderia debater. E para piorar a situação, naquele momento em que eu comecei a ouvir os colegas falando, os outros 2 colegas tinham posições, eu não vou dizer opostas à minha, mas em alguns pontos conflitantes com o que eu tinha estudado até aquele momento. Ou seja, o pau iria cantar dentro do auditório. É isso aí, pau quebrando e vamos ver o que vai dar, com uma plateia de cerca de 500 pessoas famintas por ver a treta acontecer, né? Sangue. Acabou tudo, subimos ali, fizemos a mesa. É claro que nesses debates há um certo pano quente colocado ali. Falsidade, né? Isso, aquela famosa falsidade acadêmica em que todos são amigos. É tipo o deputado na Câmara que Vossa Excelência é um miserável, né? Então a coisa acontece, claro, com todo respeito, não teve nenhum problema maior. Mas esse foi um perrengue que eu nunca esqueci e isso me trouxe uma lição de ficar mais atento a todas as informações necessárias quando a gente vai se apresentar em algum ambiente que não é o seu ambiente, não é a sua casa acadêmica. Muito interessante, Thiago, essa sua história com relação ao nervosismo que você sentiu antes da sua fala nesse encontro da Abeno. E por incrível que pareça, eu também tive uma situação de nervosismo gigantesca e que me marcou justamente
numa reunião da Beno. Só que foi na 50ª reunião, isso ocorreu em 2015, em Salvador. Eu tinha uma palestra intitulada de TICS, Tecnologias de Informação e Comunicação no Ensino Odontológico. Eu já sabia de antemão que seria no auditório principal, e a gente sabe muito bem que o público-alvo da Beno é principalmente formado por diretores, coordenadores de curso, pessoal envolvido justamente com essa gestão dos cursos de odontologia, independente de serem faculdades privadas ou universidades públicas. Em resumo, um público qualificado para o tema sobre o qual você ia conversar. Claro, eu já estava nervoso de antemão por saber disso, por saber que estaria no auditório principal, e eu comuniquei a 2 amigos, então a professora Micaela e o professor Eric, nosso entrevistado, sobre esse meu nervosismo no dia anterior. E o Eric falou: Gustavo, relaxa, é assim mesmo, o nervosismo só vai acontecer no momento inicial, depois que você começa a falar, a coisa vai tranquilo. É lógico que isso não me tranquilizou. Eu passei a tarde do dia anterior à palestra e o início do dia seguinte treinando, andando que nem um doido por dentro do quarto, fazendo aquele circuito imaginário, repetindo a palestra milhares de vezes para ver se eu me acalmava. E falei para Micaela, tô nervoso de verdade, você não tem nada assim que você possa me aconselhar para diminuir o nervosismo? Quando eu falei nada, eu falei de repente alguma coisa, algum fármaco que fizesse justamente diminuir um pouco essa minha ansiedade. Aquela pílula mágica, né? A pílula mágica. E foi aí o grande problema. Ela falou: Gustavo, toma um comprimidinho de propanolol para dar uma diminuída nesses batimentos e tudo. Esse medicamento é utilizado para controle de ansiedade também, por alguns profissionais. Toma um comprimido, assim, 1, 2 horinhas antes que você vai ficar um pouco melhor. E aí eu falei: beleza. Fui à farmácia, comprei uma caixa de propanolol de 80 miligramas e ela tinha dito que durante uma palestra importante para a vida acadêmica dela, ela tinha tomado meio comprimido. Na minha cabeça, o que passou? Lógico, né? Aquelas vozes da sua cabeça, elas dizem: bom, se a Micaela tomou meio comprimido e ela é magrinha e eu estou muito nervoso, vou tomar 2 comprimidos. A lógica faz todo sentido. Faz sentido, pelo menos fez na hora. Não durante, né, a apresentação, porque eu passei pelos efeitos colaterais justamente da medicação. Agora, jovens, vamos advertir aqui, nós não somos a favor da automedicação, ok? De maneira nenhuma, nunca fiz isso. Chegado o momento da apresentação, eu me sentei ao lado do projetor de slides, então tinha um computador já do palestrante que faria a sua fala antes de mim. Então foi bom naquele momento porque eu não conhecia praticamente ninguém. E ele ainda falou assim: rapaz, tem como fazer a conexão do meu computador ao projetor, como se eu fosse da parte de suporte técnico? Eu, claro, sem problema nenhum. O famoso garoto da TI. O garoto da TI, mas fiz isso de uma forma bem tranquila. E ele passou, à época, quem estava fazendo o anúncio dos palestrantes era o professor José Ranalli, de Campinas. E ele falou para o professor como gostaria de ser chamado e tudo. E logo depois o professor Ranalli sentou ao meu lado e perguntou: Gustavo, você gostaria de ser chamado como? Eu falei: bom, professor, se me chamar pelo nome, né, falou Gustavo, eu vou atender. Então eu não queria nem que fosse anunciada a questão de titulação, justamente para não aumentar essa carga de estresse que eu estava naquele momento. Seria melhor que achassem que nem currículo eu tinha, porque aí não teria uma expectativa a ser gerada. Tipo, se tudo der errado, é aquele Gustavo. Que Gustavo? Não sei. Exatamente isso. Então essa era a estratégia. Mas enfim, acontece aquele momento bacana de você ser chamado à frente para começar a sua palestra. E eu, além de nervoso, porque o remédio não tinha tirado o nervosismo, estava com a língua colando no palato, basicamente, e quase para desmaiar. E toda hora eu pegava uma garrafinha de água que ficava na mesa de suporte, onde estava o meu computador, e toda vez que eu levava a boca, eu tremia. Só que o diabo da falta de saliva não passava. Eu acho que isso aconteceu porque eu tomei uma dose de remédio um pouquinho maior do que aquela que deveria ter tomado. O equivalente a uma dose literalmente cavalar, para um cavalo. Então, lembre-se que eu considerei. Eu falei: a Micaela é magrinha, então eu preciso de 2 comprimidos, já que ela tomou meio. Milagrosamente, eu consegui recobrar os meus sentidos em termos de posicionamento e equilíbrio, porque eu estava literalmente tonto durante a apresentação. Ia ser uma cena maravilhosa, hein? Pelo menos ia marcar a vida de muitos diretores e coordenadores naquele evento. Exatamente. Recobrei o meu equilíbrio e tranquilidade
após esse momento inicial de preocupações e consegui terminar a palestra. Mas isso me marcou muito, porque o nervosismo que eu tinha prévio era tão grande que quase sabotou a minha apresentação por buscar alguns recursos, no caso farmacológicos, que teriam a intenção justamente de fazer com que eu não sentisse todo esse nervosismo. Então, assim, nervosismo, cara, faz parte, não tem jeito. Todo mundo fica nervoso, por mais experiente que seja. O importante é que você treine bastante, porque só com o tempo você começa a administrar esse medo e essa preocupação que antecedem a sua fala. E o meu comentário ia exatamente em cima do que você falou agora. Imagina se você ainda não tivesse familiaridade com a sua apresentação, não tivesse ensaiado o suficiente, você estaria infinitamente mais nervoso e provavelmente a palestra nem sairia ao seu contento, né? Então treine, ensaie. E se tiver medo, vai com medo mesmo. E não tome 2 comprimidos de propanolol, mesmo que você seja um fisiculturista. Depende da categoria, né? Quantos quilos, até quantos quilos? Ah, isso é uma boa pergunta, não sei te responder. Além do mocho, porque você é muito mais que odonto. É isso aí, vamos à indicação dessa semana para o Além do Mocho. Para você que gosta de jogos de estratégia ou puzzle, eu não falo aqui jogos de tabuleiro, eu falo jogos de videogame, tem um jogo que tem tomado uma boa parte do meu tempo livre chamado The Pedestrian. É um jogo bem simples do ponto de vista de gráfico, não tem nada de explosões, tiros, bonecos que voam, esse tipo de coisa aí que muita gente curte. Então, se você é desse estilo aí do tiro e explosão, dificilmente você vai gostar. Mas você que gosta de jogos de estratégia, esse é um jogo bem interessante, bota você para pensar bastante e fica como a minha indicação da semana, The Pedestrian. Gostou da pronúncia? Bela pronúncia, hein? E como é que é no inglês britânico, por gentileza? The Pedestrian. Olha que beleza de pronúncia, hein, Thiago? Parece um nativo. Enfim, fica essa dica aí para você que curte este estilo de jogo. Bom, e a minha indicação vai ser uma indicação temática. Já que falamos aqui sobre apresentações, eu gostaria de indicar um livro que foi o livro que deu o pontapé inicial para o que no futuro acabou virando o próprio Caminho Criativo. É um livro de 2011, então já tem um tempinho que está aí no mercado, mas que até hoje continua sendo uma base muito interessante para quem deseja se aventurar no mundo das apresentações. O livro é o Super Apresentações, de Johnny Galvão e Eduardo Haddaz, em uma edição de 2011. É um livro, até hoje, como eu disse, muito interessante, porque ele trouxe uma abordagem que entende a apresentação não somente como slides. Os slides fazem parte dessa apresentação, que na verdade é definido como um grande momento de atenção da plateia para com você e não necessariamente para com os seus slides. E a abordagem do livro é muito interessante porque trata desde a concepção do roteiro, o pensamento e a construção desse roteiro propriamente dita, a questão visual, então de design visual, da construção de uma identidade, então fala de fontes, imagens, cores e, por fim, a própria apresentação em si. Então dá uns toques ali na questão de oratória, de postura diante da plateia e de como esses 3 grandes aspectos, roteiro, visual e da apresentação em si, em conjunto conseguem formar a grande experiência de uma apresentação impactante. Então o livro Super Apresentações, Como Vender Ideias e Conquistar Audiências, de Johnny Galvão e Eduardo Haddaz. Tá falado? Valeu! Tchau, adeus, até a próxima.